Você está fazendo algo comum do seu dia e, de repente, a imagem daquela pessoa invade seus pensamentos, sem aviso, sem motivo aparente. E o mais curioso, isso acontece o tempo todo. Mesmo quando você tenta esquecer, ela volta. Mesmo que o tempo passe, ela ainda mora nos seus pensamentos. Você começa a se perguntar: por que não consigo parar de pensar nessa pessoa? Será que é apenas obsessão? Ou existe algo mais profundo por trás disso? Existe um significado espiritual para essa conexão? Carl Jung, o pai da psicologia analítica, não acreditava em coincidências. Para ele, tudo o que surge com insistência na mente tem um propósito. Pensamentos obsessivos não são ruídos mentais. Eles são símbolos vivos tentando te dizer algo. E quando se trata de alguém específico que habita sua mente com tanta força, talvez a mensagem seja mais profunda do que você imagina. Hoje, vamos mergulhar nessa pergunta. O que significa, espiritualmente e psicologicamente, pensar constantemente em alguém? Prepare-se, a resposta pode mudar para sempre a forma como você entende a mente, o amor e sua alma. E pensar constantemente em alguém não é coincidência, é comunicação. Carl Jung dizia: aquilo que chamamos de acaso é apenas o nome que damos a leis que ainda não compreendemos. Ou seja, pensar em alguém repetidamente não é aleatório. É um reflexo de algo que está acontecendo dentro e talvez fora de você. Na visão da psicologia analítica, esses pensamentos recorrentes podem ser mensagens do inconsciente, projeções emocionais não resolvidas, sinais de conexões energéticas sutis ou até manifestações de sincronicidade. Nada disso é por acaso. Se uma imagem, um nome ou um sentimento insiste em permanecer, isso merece sua atenção. Não se trata de romantizar a obsessão, mas de compreender o que está sendo revelado. O inconsciente usa pessoas como símbolos. Na psicologia de Jung, tudo aquilo que emerge com força na nossa mente carrega um significado simbólico. Ou seja, às vezes, você não está pensando naquela pessoa real, mas no símbolo que ela representa, ela pode representar a segurança que você nunca teve, a paixão que você suprimiu, o abandono que nunca curou, a liberdade que você deseja, ou até um aspecto do seu próprio eu que ainda não foi integrado. É por isso que Jung dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão interior. Quando você pensa constantemente em alguém, pergunte: o que essa pessoa representa para mim? O que eu sinto quando penso nela? Medo, desejo, saudades, raiva? Isso tem mais a ver com ela ou comigo? A resposta pode te surpreender. Algumas conexões são energéticas e sim, podem ser espirituais. Apesar de Jung ter sido um cientista da mente, ele acreditava que o inconsciente se conecta com uma dimensão mais ampla, uma esfera arquetípica e espiritual. Para ele, existia um nível profundo de realidade onde todas as mentes estão conectadas. É o que ele chamou de inconsciente coletivo. E nesse campo sutil, pode acontecer o que muitos chamam de laços de alma, ou seja, conexões energéticas que se formam entre pessoas e que continuam atuando, mesmo à distância. Quando você pensa em alguém com muita frequência, pode ser que essa pessoa também esteja pensando em você. Haja um elo não resolvido entre vocês, alguma energia precisa ser liberada ou compreendida. O pensamento constante, nesse caso, não é só psicológico, é energético. E ignorar isso não resolve, só aprofunda o nó 4. O apego emocional alimenta o ciclo de pensamento. Agora, aqui vai uma verdade que pode doer. Nem sempre esse pensamento vem por amor. Muitas vezes ele vem por apego. Quando você se agarra à ideia de que precisa daquela pessoa para se sentir completo, o inconsciente cria um circuito fechado. Você pensa nela
porque se sente vazio. E se sente vazio porque pensa nela. Esse ciclo pode ser viciante e destrutivo. E é por isso que Jung nos alerta. Tudo aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. O pensamento insistente pode ser um sintoma de uma ferida emocional não curada. A ausência dessa pessoa te força a olhar para dentro, e muitas vezes o que você encontra lá é o verdadeiro motivo da dor. Pensar em alguém pode ser um chamado da alma para se curar. Você já parou para pensar que o verdadeiro propósito de pensar constantemente em alguém não é reconectar, mas se curar? Talvez o universo esteja te convidando a olhar para a forma como você se apega, seus padrões repetitivos de amor, sua necessidade de aprovação, ou até para a sua própria autoimagem. Aquela pessoa pode ter sido um espelho, alguém que te mostrou partes suas que você ainda não conhecia ou não queria ver. Jung diria que ela ativou seu processo de individuação, o caminho interior para se tornar inteiro. E esse pensamento constante, por mais angustiante que seja, pode ser o primeiro passo dessa jornada. 6. Quando o pensamento é obsessivo, é hora de olhar para a sombra. Existe uma linha tênue entre conexão espiritual e obsessão. E Jung nos lembra que o que é reprimido vira sombra. Se você tenta forçar o esquecimento, se recusa a sentir ou transforma esse pensamento em culpa ou medo, você apenas o empurra para o escuro e tudo que é negado ganha força. É por isso que tantas pessoas sofrem em silêncio. Não conseguem parar de pensar em alguém, mas também não têm coragem de enfrentar o que isso significa. Carl Jung propõe um caminho diferente. Olhe, sinta, acolha e integre. O que você sente não é errado, é humano, e se for acolhido com verdade, pode te libertar. A conexão existe, mas isso não significa que ela deve durar. Outro ponto importante: pensar em alguém constantemente pode sim significar que houve ou há uma conexão profunda, mas isso não significa que vocês devam ficar juntos, ou que essa pessoa seja a sua metade, ou que o universo esteja te mandando sinais para correr atrás. Às vezes, a conexão foi real, mas o tempo dela acabou. Outras vezes, a conexão existe para ensinar, não para permanecer. E é preciso sabedoria para honrar a conexão sem se aprisionar. A ela, Jung, acreditava que a verdadeira liberdade interior começa quando você aceita que a alma do outro não te pertence. Amar também é libertar, inclusive a si mesmo. 8. E se você estiver recebendo pensamentos dessa pessoa, aqui entramos em um território mais sutil, mas não menos real. Alguns estudos sobre campos morfogenéticos e conexões energéticas sustentam que é possível sentir os pensamentos de outra pessoa. Carl Jung chamava isso de sincronicidade, ou seja, eventos que não têm uma relação de causa e efeito, mas estão profundamente conectados por significado. Você pensa em alguém e essa pessoa te envia uma mensagem. Você sonha com ela e no dia seguinte algo acontece. Coincidência? Jung diria que não. Nesses casos, pensar constantemente em alguém pode ser uma via de comunicação invisível. Talvez essa pessoa esteja tentando se desconectar ou se aproximar. Talvez esteja em sofrimento, ou talvez vocês estejam em um processo de cura simultânea. O fato é, algo está acontecendo. E, quanto mais consciente você estiver, melhor poderá lidar com isso. Quando o pensamento cessa, a alma agradece. A boa notícia é, esse pensamento incessante não dura para sempre. Quando a lição é compreendida, quando a dor é acolhida, quando a alma se cura, o pensamento se dissolve. Não porque foi reprimido, mas porque não é mais necessário.
Jung dizia que o sofrimento é o caminho para a expansão da consciência e que muitas vezes aquilo que achamos que é amor é apenas a alma tentando nos acordar. Quando você desperta, o outro deixa de ser uma obsessão e se torna apenas uma parte bonita da sua história. Conclusão: você não pensa em alguém constantemente por acaso. Não é fraqueza. Não é obsessão vazia, é a alma tentando te dizer algo. Pode ser amor, pode ser apego, pode ser cura, ou pode ser tudo isso ao mesmo tempo. A questão é, você está disposto a ouvir? Carl Jung nos deixou um legado profundo. Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Então, antes de tentar entender por que você pensa tanto naquela pessoa, volte-se para dentro. Talvez o que você esteja tentando encontrar lá fora esteja faltando em você. E talvez, quando você se reencontrar consigo mesmo, aquele pensamento desapareça, não porque o amor acabou, mas porque você finalmente se libertou. Se esse vídeo falou com sua alma, compartilhe. Alguém, em silêncio, também está tentando entender por que não consegue esquecer.